Então, a gente vem aqui falar de um caso que eu atendi de uma mulher do período de 1 ano. Ela era neta de um bicheiro, e um bicheiro importante, e ela carregava muita atormentação espiritual por conta do trabalho do avô dela, que mexia com muitas coisas fortes e influenciava muita gente, e tinha um trabalho bem forte, bem pesado, que acabava acarretando uma série de problemas espirituais para ela. E ela tinha uma atormentação que vinha desse karma familiar, dessa energia pesada. O que eu vejo é que pessoas que têm familiares envolvidos com crime, né? Crime que eu falo porque as pessoas que estão envolvidas com coisas ilícitas acabam tendo que resolver situações, lidar com situações e que envolvem mortes ou outras situações complicadíssimas, né? Então, assim, pessoas envolvidas com atos criminosos ou com coisas ilícitas acabam se envolvendo com uma série de problemas também que vem ligado a isso. E uma coisa não vem sozinha, uma coisa vai levando a outra. E às vezes o emaranhado de um homem desse é muito grande. E a neta dele sofria todas as consequências espirituais. E eu percebia que ela estava totalmente atormentada por questões espirituais da família. Então, toda vez que eu jogava para ela, eu via que ela decidia uma coisa, depois ela mudava aquela situação e ela ficava atormentada. E ela não conseguia definir nada na vida dela, estava completamente confusa emocionalmente. Completamente perdida emocionalmente. E durante algumas vezes do ano, que eu joguei umas 5 vezes durante 1 ano, eu vi que essa pessoa estava totalmente fora de ordem, fora de órbita, completamente desconecta com a vida dela e não conseguia definir nada, não conseguia decidir nada, não conseguia realizar nada, estava rodando situações. E ela tinha herdado toda essa situação do avô e isso atormentava muito espiritualmente ela. Ela tinha vivências pesadíssimas espirituais, constantes, e vivia totalmente atormentada. Eu tentei com o tarô sempre trazer à luz a resolução, o encaminhamento para as coisas dela, mas eu percebia que ela oscilava muito emocionalmente e ela tinha muitas influências espirituais negativas que as cartas mesmo traziam. Um exemplo é a carta da morte com a lua, né? O diabo com a lua, a morte com o enforcado com a lua. São cartas que trazem essas problemáticas espirituais que você vê no jogo. E o que eu lembro desse caso é que essa pessoa tinha um carrego da família, entendeu? Do qual, por mais que ela fosse trabalhar, ela teria que ficar trabalhando sempre, porque as ações da família dela nunca paravam, né? Do avô, dos tios, da mãe, estava todo mundo envolvido nessa situação criminosa e isso acarretava problemas seríssimos para ela. Ela sofria grandes consequências por conta disso. Como que os problemas familiares podem afetar totalmente uma pessoa. E nesse caso, por mais que ela procurasse ajuda espiritual, ela teria que se trabalhar durante muitos anos, porque as situações da família continuavam atuando na vida dela, porque as ações deles não paravam, eles estavam sempre nesse processo de crime, envolvido com crime. Então, às vezes a gente é obrigado a perceber que tem pessoas que estão completamente perdidas na egrégora familiar, uma egrégora destrutiva, criminosa, e que por mais que ela não tivesse envolvida diretamente com o crime, ela sofria as consequências energéticas, espirituais e astrais disso. E eram consequências gravíssimas. E ela era uma pessoa jovem, tinha 20 e poucos anos, e estava sofrendo consequências espirituais absurdas da família dela, do avô dela. E isso estava afetando completamente a vida dela, o que poderia gerar risco para ela. Ela desenvolver um vício ou desenvolver um desequilíbrio emocional, começar a ter surtos e começar a ter que ir para psiquiatras. Mas no jogo e na minha paranormalidade eu percebi que todo o problema dela era influência familiar dos problemas da família. E que estava emaranhando e sugando ela e destruindo a vida dela. Ela tivesse sido carregada por um buraco negro da família, um buraco que puxava ela para uma coisa muito pesada, muito destrutiva. E já me deparei com algumas situações assim e acho que às vezes tem pessoas que nascem em famílias tão pesadas espiritualmente
que elas são obrigadas a fazer um trabalho espiritual muito sério, não só por 6 meses, por 3 meses, mas por anos, para poder desvincular essas influências familiares que podem destruir a vida de uma pessoa, levar ao suicídio, a vício, a morte, assassinato ou acidente. Eram influências nefastas espirituais que precisavam ser trabalhadas para que a vida dela andasse. E esse caso eu não me esqueço, porque eu vi uma pessoa sucumbir e sendo engolida pelas influências familiares e espirituais. Gente, vamos se cuidar. Obrigada.